Mais uma vez esta noite, ataques em Kiev. Veja essas imagens. A Rússia lançou um ataque de drone na capital ucraniana, causando 3 mortes e 10 feridos. Isso muda concretamente as regras do fim do conflito? Nada muda. A Rússia bombardeia civis há 3 anos, atingindo novamente prédios residenciais. Houve morte de crianças esta noite na região de Kiev, geralmente mais protegida. Infelizmente, isso é de fato usual e estamos acostumados. 200 mil edifícios foram impactados e destruídos. De acordo com a Organização das Nações Unidas, temos mais de 25 mil mortes de civis nas zonas livres. Mais uma vez, no final das contas, os russos continuam a agir como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse negociação. Volodymyr Zelensky reuniu seu gabinete militar em Kharkiv, cidade próxima à fronteira com a Rússia. Por que temos visto ele cada vez mais no campo ultimamente? Hoje a guerra continua, é uma realidade. Tendemos a pensar que apenas a dimensão política existe. A guerra segue em Kharkiv, cidade bombardeada diariamente, inclusive com bombas planadoras. Felizmente, a partir do final do ano passado, os ucranianos puderam reagir aos ataques sofridos em seu território, atacando a Rússia. Em maio de 2024, ocorreu o primeiro colapso da frente russa. Contudo, a frente ainda não se estabilizou. Os russos seguem ocupando uma pequena área no norte de Kharkiv. Portanto, lá também, os combates continuam. O presidente já esteve em muitas frentes. É verdade que fazia tempo que ele não ia a Kharkiv, mas ainda é uma das maiores cidades do país e é preciso mostrar apoio. Ele também foi para Pokrovsk, uma cidade que os russos tentam capturar há vários meses. Como os ucranianos resistem e por quais meios nesta zona? De modo geral, os russos avançam lentamente em toda a mão da frente. Lembro-me de 2024, eles avançaram apenas 4.000 km, o equivalente a 1/3 dos departamentos franceses, enquanto perderam 400 mil homens. Portanto, mantendo a velocidade atual de progressão, eles ainda levarão de 2 anos e meio a 3 anos para tomar a zona de Donetsk. Portanto, estamos lidando com uma incrível lentidão. Estive no sul de Pokrovsk 4 vezes desde agosto passado. Destaca-se a brigada formada na França, N de Kiev. Foi equipada e treinada na França, que chegou a partir de meados de dezembro. E se olharmos a partir de meados de janeiro, os russos estagnaram e os ucranianos bem equipados realizam pequenos assaltos pontuais. E o que faz a diferença? Quando na zona sul, você tem 18 Césares, 21 tanques, Leopardo, os veículos blindados de transporte de pessoal para se mover com segurança, e os AMX-10, que também são da artilharia francesa. Sim, os russos não podem avançar quando há massa, é necessário. Portanto, tudo depende da quantidade e qualidade do armamento e treinamento fornecidos. Os ucranianos agradecem pelas informações e materiais fornecidos, que provam que os russos não podem mais avançar ao se depararem com isso. Então, se você está nos dizendo que nada está realmente decidido. Se houvesse uma quantidade suficiente de material em toda a frente para retomar o território, sim, os ucranianos têm a vontade de libertar seu território e impedir o avanço da Rússia. E se a totalidade da frente tivesse a mesma densidade de armamento que a França forneceu à Ucrânia, nessa pequena zona? Não há dúvida, a Rússia nunca conseguirá conquistar sequer o Donbass. O problema, hoje, é que a França sozinha pode fornecer o necessário para essa pequena porção da frente. Mas nem todos os aliados fazem o mesmo esforço. E o grande aliado, os Estados Unidos, obviamente, pararam de fazer grandes anúncios desde o anúncio de Trump. A preocupação é principalmente do lado de Kursk? Ouça o que os americanos dizem, e principalmente o negociador-chefe, Steve Witkoff. Hoje, Putin me perguntou durante nossa reunião CU. O quê? O que eu faço? Soldados ucranianos que não querem se render nas áreas onde os cercamos, eu os mato. Como faço para que eles se rendam? Ficaria feliz em não matar todos e ver os soldados acenando a bandeira branca se eu pudesse. Conseguir! Os soldados ucranianos que estão lutando em Kursk, nesta região russa, descreveram cenas dignas de um filme de terror. Enquanto se retiravam das linhas de frente, quais são os seus relatos do campo? Porque Steve Witkoff não está lá, mas você foi lá? Então não há... Tenho contatos que ainda estão lutando lá hoje. 2 parentes meus morreram na área, então recebo feedbacks significativos de lá. No início, os russos continuaram tentando avançar. Houve um momento em que os americanos pararam de fornecer informações aos ucranianos. E aí, por quase 10 dias... De fato, os ucranianos perceberam que os alvos que eles atingiam diariamente com seus drones kamikazes e artilharias, parte da informação vinha dos americanos, fato que eles desconheciam e descobriram nessa ocasião. Quando os russos se posicionam e a artilharia russa chega, não conseguimos mais destruí-la, pois não sabemos sua localização. Eles enfrentaram dificuldades no norte e recuaram. Isso é quando
O serviço de inteligência foi cortado, exatamente. No entanto, depois... Após o restabelecimento da inteligência, não houve mais problemas. Eles voltaram a uma situação normal, mas pediram-lhes para recuar. Pediram-lhes para recuar sem deixar minas. Basicamente, eles receberam garantias de que havia segurança, que havia um tipo de... Você se lembra na época em que ninguém havia sido abandonado pelos russos? Ucranianos foram instruídos a não perseguir, destruir ou quebrar pontes para permitir a retirada dos russos. Naquela época, os Estados Unidos da América temiam que a Rússia usasse uma bomba atômica na Ucrânia. Inicialmente foi dito a eles que, assim como vocês permitiram a partida dos russos, os russos permitirão a retirada de vocês. E se retirar era uma exigência dos americanos, certamente que os russos lhes disseram para começar a negociar um cessar-fogo. Queremos recuperar Soudia, mas quando os ucranianos recuaram para lá, contrariando sua promessa, os russos os bombardearam durante a retirada. Eles não tinham mais combustível, por exemplo, para recuar com seu equipamento pesado. Eles abandonaram equipamentos no local devido a tiros, enquanto supostamente deveriam partir a pé. Após Soudia, era menos de 10 quilômetros da fronteira, então em 2 horas a pé eles poderiam ter se retirado totalmente. Mas eles abandonaram posições defensivas sólidas e não minaram as áreas das quais estavam partindo. Segundo os soldados no local, isso teria permitido retardar o avanço dos russos. Eles se reestabilizaram em uma pequena porção frontal, que agora é insignificante. Agora é mais simbólico, mas militarmente, de qualquer forma, eles ainda possuem uma parte do território. É apenas para ser um pequeno incômodo para os russos, mas não tem mais valor militar. Porém, mesmo se... É um pedaço muito pequeno de território, você... O diz. É simbólico, simbólico. Principalmente antes. Essas famosas negociações. Eles podem mantê-lo, esse território, não há... O objetivo era forçar os russos a reposicionar seu exército, o que teve um efeito significativo, embora não houvesse vocação de longo prazo para mantê-lo. Você tem de 60 a 70 mil soldados que não estão mais nas outras frentes. Em agosto, durante o ataque ucraniano em Kursk, eu me encontrava na zona de Pokrovsk. Eles abençoaram esse ataque porque repentinamente não havia mais munições chegando. Do lado russo, não chegavam mais reforços e todo o equipamento pesado estava sendo redirecionado para outra parte da frente. Assim, o fato de os russos terem levado quase 8 meses para retomar esses 1.200 km² indica que há 1.200 km² da Ucrânia que não foram invadidos. Os ucranianos estão fazendo exatamente a mesma coisa em Belgorod, o que é desviar a frente. Sim, você colocou forças em movimento, mas no final, em Belgorod, ainda é tão fraco. Portanto, vamos atacar em Belgorod e forçar os russos a colocar tropas realmente sólidas em toda a fronteira, que é o que os ucranianos estão fazendo. E isso é para despir o resto da frente. Você disse isso. Seriam as novas táticas de drones russos que teriam virado a Batalha de Kursk. Uma estratégia de uso de drones de fibra óptica que cortaram as linhas de abastecimento adversárias? Veja o que está sendo dito no Wall Street Journal, que diz que, por semanas, poucos veículos de abastecimento conseguiram alcançar as tropas na província de Kursk, porque os russos haviam colocado as estradas ao alcance das equipes de drones explosivos, deixando assim os estoques ucranianos tão baixos que alguns soldados derretiam a neve para obter água potável. Como isso aconteceu? Quando falamos de cena de horror, estamos totalmente nela. Na verdade, concretamente, havia apenas uma estrada que permitia chegar à Ucrânia e às zonas de frente, e essa estrada. Depois que os russos retomaram parte do território, passando de 1.200 km² para menos de 500 km² controlados. E lá havia artilharia e drones kamikazes russos que permitiam atingi-los. Sem a fibra óptica, eles estavam confusos, isso não tinha nenhum interesse. Portanto, os russos usavam apenas fibra óptica na área, menos que em outras regiões. E apenas uma fração deles era utilizável à noite. Então, basicamente, tudo o que passava durante o dia. Eles corriam em alta velocidade, capturando drones por todos os lados, em meio a explosões. Eu vi vídeos, eu poderia mostrá-los para você, nos quais você realmente vê que há muitos veículos sendo destruídos um após o outro. À noite era o único meio de locomoção deles. Os ucranianos instalaram câmeras e projetores infravermelhos em seus veículos para dirigir à noite sem serem detectados pelos russos. Esses são os equipamentos mais simples, mas eles os instalaram até em seus veículos 4x4 durante seus deslocamentos. Porque sim, realmente, os drones, isso é a grande dor. E quando sua única rota de abastecimento está ao alcance de tiro, isso é uma grande dificuldade. Eu não tinha histórias sobre água, mas sobre gasolina. Eles estavam sem gasolina. E o fato de não ter gasolina, obviamente, você vai dizer que seus veículos pesados não podem mais ser usados normalmente. Por isso, alguns veículos pesados não puderam ser repatriados e tiveram que ser abandonados no campo. E que os russos vão exibi-los como troféus em suas casas hoje. Mas, em geral, o que é leve, especialmente os pequenos drones, kamikazes, etc., isso é 4K, então poderiam continuar encaminhando. Os ucranianos seguem
a mostrar inventividade, pois ainda estão atacando o território russo hoje em Belgorod. E há alguns dias, de maneira bastante espetacular, na base aérea russa de Engels 2, com drones e mísseis longos Neptune, como eles realmente planejam esses ataques em profundidade? Primeiramente, eles sabem. As infraestruturas, uma vez que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era a Ucrânia e a Rússia, então eles conhecem essas grandes bases. Basta olhar no Google Maps para saber quais são as principais bases. As decolagens de Engels são as decolagens que vão bombardear e atingir civis, como vimos na noite passada. Centenas de mísseis são enviados mensalmente pelos aviões que decolam da base de Engels. Tupolev 95, Tupolev 160, etc. E a priori, o que era interessante é que vemos o efeito deste bombardeio que foi realizado na cidade. E aqui vemos este cogumelo visível a quilômetros de distância. É que de acordo com o tamanho da explosão que foi analisada pelos especialistas, entre 50 e 60 mísseis russos teriam sido destruídos. Não foi a pista que foi visada, foi o depósito de munições que estava bem ao lado. E lá, mais uma vez, é a eficácia dos sistemas ucranianos. Você se lembra, o barco, o navio Moskva, que foi afundado, era um míssil antinavio, esse míssil Netuno. Eles desenvolveram uma versão básica que inicialmente pode alcançar até 800 ou 1.000 quilômetros de distância. Eles voam muito baixo, a 800 quilômetros por hora. Os ucranianos enviam 250 a 300, que é o Lomé-H, e os russos não conseguem interceptá-los. Mas quando são verdadeiros mísseis de cruzeiro, semelhantes ao Scalp francês, que vão muito além disso, os resultados são claros. Com o tempo, os ucranianos terão mais armas desse tipo. Conheço engenheiros ucranianos aposentados que voltaram a trabalhar e estão desenvolvendo um míssil com alcance de 3.000 quilômetros. Sabemos que eles podem se retrair cada vez mais longe. Porém, quando seus aviões bombardeiros precisarem voar 3.000 quilômetros em vez de 1.000, eles logicamente poderão realizar menos missões de bombardeio por dia. Os russos também aprenderam com os ucranianos sobre o terreno. Eles usam principalmente os drones Zala, drones russos de reconhecimento com uma longa resistência entre 6 a 7 horas de voo, desenvolvidos para fornecer informações precisas à artilharia. Vemos aqui na defesa expressa que diz, no contexto da luta contra os drones First Person View antiaéreos, os russos começaram a integrar a visão artificial nas asas do seu drone Zala, graças à qual seus dispositivos aprendem a fazer automaticamente manobras evasivas. Isso muda. O que, concretamente? Na verdade, O Zala, assim como o Orlandi, são drones relativamente antigos que já eram usados na Síria em 2016 a 2017. Eles também melhoraram com a Ucrânia, pois foram implantados lá desde 2014, então não é novidade. Mas eles compreenderam o valor desses drones e a Ucrânia desenvolveu um método, uma metodologia para destruir esses drones de observação, enviando esses pequenos drones kamikazes que vemos em muito grande quantidade batendo contra o solo. Eles os fabricam em uma espécie de porta-drones, assim como temos porta-aviões. Eles sobem a 3.000 metros de altitude e soltam seus pequenos drones. E o drone vai ao encontro desses drones de observação para colidir com eles para ser capaz de destruí-los. E então, ao perder centenas e centenas de drones, mais de 1.500 drones de observação russos comprovados, destruídos com esse método de contato voluntário em voo, os russos implementaram um método onde no teto, na parte superior da fuselagem, eles colocaram uma pequena câmera, exatamente a mesma que temos em nossos telefones. A partir do momento em que um drone se aproxima deles, eles vão fazer uma evasiva. Em outras palavras, o drone vai descer um pouco mais sem necessidade de ação do piloto. Portanto, é por isso que falamos sobre inteligência artificial. É um sistema automático para evitar o método ucraniano de colisão voluntária. Um novo drone também está em Paris esta semana, do lado ucraniano. E isso é uma grande inovação, você me disse? Um drone projetado para combater os helicópteros russos. Por que isso é tão revolucionário? Até agora, os ucranianos tinham pequenos drones com os quais tentavam colidir, especialmente com os drones de observação. Gradualmente, eles desenvolveram drones capazes de destruir mísseis de cruzeiro de baixo custo, também conhecidos como Shahed. E eles fizeram várias tentativas para tentar colidir com helicópteros. A 250 km/h, eles têm um pequeno drone kamikaze em uma missão. Veja essa imagem, vemos aqui, nós estamos em um drone kamikaze e estamos tentando interceptar. Aqui é um Kamov 52, falhou porque o Kamov 52 está indo muito rápido. E imagens de tentativas como essa de destruição de helicópteros em voo com um drone kamikaze que custa 300 euros. Bem, obviamente seria interessante se ele conseguisse.
O grande problema é que esses helicópteros voam rápido demais em comparação com o drone kamikaze ucraniano. E o segundo problema é que o sopro, o rotor do helicóptero, os fazia tombar. E então o novo drone que os russos revelaram, porque é uma informação que vem dos próprios russos que dizem droga, os ucranianos concluíram o desenvolvimento. É um drone que vai mais rápido e que é projetado para não ser perturbado pelo sopro dos rotores. Assim, é esperado que helicópteros russos voltem a cair nas próximas semanas, incluindo a vários quilômetros de profundidade, sem a necessidade de se aproximar à distância de tiro dos postos ucranianos. A Força Aérea ucraniana recebeu um novo lote de aviões F-6 esta semana. Eles vão servir para que nos próximos dias, por enquanto, Os ucranianos utilizam quase totalmente seus aviões modernos, como F-16 e Mirage. 2000 é ficar nos bastidores para interceptar os mísseis de cruzeiro e os drones kamikazes de longa distância russos. Existem duas ações potenciais para esses aviões: é fazer bombardeio ou servir de defesa aérea móvel. Muitas cidades estão desprotegidas, como num teatro. Aliás, Kiev. Na noite passada não havia defesa suficiente para interceptar tudo, e então você tem esses caças, o F-6, que será capaz de decolar. Que há mísseis antiaéreos, ele tem seu próprio radar para fixar seu alvo. E com os mísseis aéreos que ele tem sob as asas, ele será capaz de destruir até 6 mísseis em um único voo. Assim, ao adicionar 4 a 6 aviões, em uma noite é possível destruir cerca de 20 mísseis de cruzeiro russos a mais. E é de fato uma corrida entre a capacidade de disparo de mísseis russos e a capacidade dos ucranianos de se defenderem. Na falta de fornecerem sistemas patriotas ou de saúde franceses em suas cidades, eles têm F-6 e Mirage 2000 que vão interceptar muito rapidamente. Podemos esperar que quando tiverem entre 30 e 50 anos terão flexibilidade suficiente para também partir. Participar de missões contra as linhas russas e, portanto, realizar ataques aéreo-terrestres, mas por enquanto essa ainda não é a sua missão principal. Caças é primordial, já que vimos que houve uma certa forma de dependência nos últimos dias. Com ameaças aos F-35, especialmente dos americanos, há um risco real de chantagem por parte deles sobre as peças de reposição que seriam usadas na aeronave? Então, isso é comprovado? Sim, pois isso indica que eles podem diminuir a eficácia dos aviões remotamente. Os Emirados Árabes Unidos confirmaram a tentativa de compra do avião e Israel declarou não haver problema. Se os Emirados comprarem o F-35, os Estados Unidos da América poderão reduzir suas capacidades de furtividade. Mas os Emirados... Eles diversificaram sua frota desde o início, por isso tem... até mesmo totalmente cancelado sua vontade de comprar. É um contrato de 20 bilhões de dólares para a compra do Rafale, algo muito bom para eles e para nós. Isso significa que os países que dependem do F-35 podem ter seus aviões degradados? Mas a pressão diplomática não se resume ao F-35. Lembre-se de 2003. Quando os Estados Unidos queriam nos arrastar para sua aventura bélica no Iraque, os americanos tinham parado de nos fornecer as peças de reposição para as catapultas por 2 anos. E isso foi realmente para nos punir por termos, na Organização das Nações Unidas, sido um pouco mais contra eles e teríamos nosso porta-aviões que não funcionava mais. Temos outros exemplos onde realmente dependemos dos americanos. A Operação Armatan na Líbia. 2011, os reabastecedores eram americanos. Não temos o suficiente, apenas uma pequena quinzena. Felizmente, novos estão chegando. Mas, em geral, ainda dependíamos da infraestrutura americana. E um último exemplo, os mísseis Scalp. Quando quisemos vender aviões Rafale para o Egito, os americanos disseram, não, o míssil Scalp, há um pequeno componente americano que impede o fornecimento dos mísseis Scalp, que eram um dos principais elementos dessa venda. E o Scalp é muito recente que conseguimos remover os componentes americanos. E que finalmente somos totalmente soberanos no uso dessa arma, para nós, nossos aliados e a Ucrânia, para quem fornecemos mísseis Scalp com componente americano. O que significava que os americanos poderiam proibir os ucranianos de usá-lo como desejassem, e como nós, gostaríamos que eles pudessem usá-lo. E você o... Segundo Xavier Teitelman, os F-35 são essenciais para a maioria dos países com o guarda-chuva nuclear americano. Observe atentamente as palavras de Eric Trappier, diretor executivo da Dassault Aviation, que se manifestou nas colunas do jornal do Dimanche. Hoje, alguns países, como nossos amigos canadenses, estão pausando seus pedidos em relação aos... famosos F-35. Isso significa que eles não vão comprar? Eu não sei. Existe uma maneira para os países que decidiram se equipar com o guarda-chuva nuclear americano substituir esses F-35 é tão fácil? Então, para manter... Devido à arma atômica americana, não há escolha. É necessário adquirir o F-35. Os alemães queriam colocar o F-35 sob os F-18, mas os americanos não aceitaram mais. É absolutamente necessário que você compre nosso avião, que é caro e tem muitas dificuldades de desenvolvimento.
Portanto, para a Bélgica, Holanda, Alemanha e Itália, não há realmente nenhuma outra alternativa. Por outro lado, o Canadá não tem motivos para comprar o F-35, já que não se baseia na arquitetura militar nuclear. A outra possibilidade, então, é diplomaticamente, teremos que discutir muito, que a Alemanha aceite comprar o Rafale e que nós aceitemos fornecer a arma nuclear francesa. Porque em vez de depender dos americanos e estar com o botão americano, ainda seria Trump quem daria a ordem aos alemães para usar a arma nuclear. Os interesses estratégicos da Alemanha e dos Estados Unidos são menos divergentes do que os da Alemanha e da França. Portanto, se a França quisesse vender sua dissuasão nuclear, como os americanos fazem com esses países, sim, isso é uma possibilidade. E depois, outros países, como o Canadá, do qual acabamos de falar, eles já compraram alguns aviões. Portanto, eles poderiam comprar 18, 36 F-35, mas cancelar os últimos 50 e comprar o Rafale. Por exemplo, a imagem da Grécia, que tem uma frota dupla Rafale F-35, especialmente porque Donald... Trump não planeja parar a dependência americana aqui, já que ele anuncia isso. É um dia... Apresentamos o melhor avião de combate do mundo, na minha opinião. É o melhor pelos critérios que atendeu. Sem dúvida, estará totalmente obsoleto em 5 anos, mas é o jogo, eu imagino. Não há... Nunca houve um avião projetado e fabricado dessa maneira. Nós o teremos até 2 anos. Vamos iniciar a fabricação muito em breve. A tecnologia de... Esse avião é incrível, nunca houve nada parecido. Ele nos dá 10 anos de vantagem sobre os outros países. O F-47 como... O 47º presidente dos Estados Unidos da América, nossos telespectadores entenderão. Mas o que é essa nova máquina? É a primeira... oficialização do avião de sexta geração, o caça de sexta geração, cujo protótipo era chamado de Next Generation Air Dominance. O programa foi oficializado nos Estados Unidos cerca de 10 anos atrás e o primeiro voo do protótipo ocorreu há 5 anos. No final, eles apenas oficializam o que já existia. É marketing ao estilo Trump. O cronograma de entrada em serviço era previsto para 2030, mas já estamos industrializando atualmente. Há a primeira entrega em 2 ou 3 anos e depois o tempo para admiti-lo ao serviço ativo. O cronograma é exatamente o que estava previsto. E por que há esse anúncio agora? É porque os chineses apresentaram seu avião de sexta geração em voo em novembro passado. Então, é simplesmente responder, de qualquer maneira, faz 5 anos que ele voa, nós não o mostramos porque ele é muito discreto, mas nós não somos. Ele ainda está na corrida. A França e a Europa serão mais para 2040, 2045, mas também estamos trabalhando nesses aviões. Obrigado, Xavier. Titelman, por ter sido meu convidado esta noite, fique conosco, pois em instantes viveremos um momento